Meu nome é Thailise Becker e eu sou mestranda em Teoria Literária na Uniandrade de Curitiba. Orientada pela professora doutora Ana Steg Camati, apresentarei o trabalho Da Pintura à Fotografia Digital, as representações da morte de Ofélia. A partir do advento da fotografia digital, a relação do ser humano com as imagens se modificou. Isso porque a facilidade do acesso aos meios para a criação, modificação e armazenamento das imagens está mais acessível. O presente estudo vai abordar as características da personagem Ofélia, da obra Hamlet, de Shakespeare, e principalmente as produções de imagem que foram feitas a partir dos seus medos, anseios e principalmente da sua morte, no decorrer de toda a história da arte. Para as questões filosóficas relacionadas a esse estudo, utilizaremos Gaston Bachelard. Já para as questões relacionadas às imagens, suas interpretações e produções, usaremos Sontag, Santaella e Aguiar. O ser humano busca produzir imagens desde a pré-história, porém essas produções foram se desenvolvendo e tendo características próprias em cada período histórico. Sontag, Santaella e Aguiar entram em consenso a respeito de uma divisão sobre esse tipo de imagem, as imagens consideradas analógicas e digitais. Com o constante avanço da tecnologia, as formas de se produzir imagens foram se modificando. Autores como Santaella, Aguiar e Sontag buscaram estudar essa evolução do fazer imagem e os paradigmas que acompanharam este processo. Esses autores chegam a um denominador comum ao separar as imagens em analógicas e digitais. Isso porque, até a invenção do código binário, as imagens eram produzidas de forma manual. Com a transição da imagem quase artesanal para um código numérico, mudou-se não apenas a forma de produzir imagens, mas também a forma de vê-las. Aguiar 2008 diz que, num mundo em que o uso de tecnologias digitais invade o cotidiano das pessoas, a produção de imagens sofre consideráveis mudanças. Da captura ao tratamento de imagens, todo o processo de produção de signos imagéticos vem sendo permeado pelo uso do computador. O computador se apresenta como, talvez, o mais controverso mecanismo de produção e manipulação de imagens. Com ele, a imagem, que na pintura era fruto de um instante único, mágico, posado, e na fotografia era a captura, o registro de uma lasca fortuita do real, ganha ares de coisa sintética, artificial. Mais que registrar ou criar, ela simula o real. A fotografia como arte. A esse respeito, Aguiar diz que, situada em uma zona fronteiriça, a fotografia digital se encontra no limiar entre o registro e a criação. Isso chama a atenção tanto de pesquisadores quanto de artistas, que se interessam pelas novas potencialidades da imagem digital e pelo novo estatuto da imagem no mundo atual. E por que justamente a personagem Ofélia para esse estudo? Porque a Ofélia, a água e o mito da mulher morta vem chamando a atenção de diferentes artistas e estudiosos desde que a obra Hamlet foi criada. A professora Ana Camati, em um dos seus trabalhos sobre Hamlet, diz que fica evidente o conflito entre a máscara exterior socialmente construída e o eu interior reprimido da heroína. Ela não tem autonomia de escolha, pensamento e ação, e todos se mostram completamente alheios às suas necessidades e desejos. Completamente circunscrita pelo poder patriarcal, Ofélia é obrigada a reprimir não apenas a sua sexualidade, mas também a anular a sua identidade, a qual, tendo sido construída, tomando como referência exclusivamente a vontade dos outros, não teve oportunidade de florescer. As excessivas pressões às quais é submetida culminam na perda do seu senso de realidade. Gaston Bachelard, em sua obra A Água e os Sonhos, dedica uma parte inteira a falar de Ofélia. Isso porque entende-se que a morte por afogamento, como é o caso dessa personagem, tem um caráter purificador. Ele diz que a água se oferece, pois, como um símbolo natural para a pureza,
Ela dá sentidos precisos a uma psicologia prolixa da purificação. É essa psicologia ligada a modelos materiais que gostaríamos de esboçar. A morte de Ofélia marcou não só o mundo do teatro, mas também o mundo das artes visuais. Talvez a representação mais conhecida dessa emblemática personagem seja de John Millet, um artista pré-rafaelita que representou a morte de Ofélia de uma forma muito poética e graciosa. Como modelo, ele usou Elizabeth Siddal, que, segundo Christiane Busato Smith, entrou tanto no clima da melancolia das mulheres vitorianas que acabou ficando depressiva e cometeu suicídio. A pintura de Millet é uma referência tão importante de Ofélia dentro da produção imagética que ela acabou se tornando uma referência, uma inspiração para as Ofélias do cinema. Vamos ver a seguir algumas comparações dessas imagens. Esse print foi feito a partir do filme de Laurence Olivier, de 1948. Mesmo em preto e branco, a imagem revela Ofélia na tranquilidade de sua morte. Ofélia se tornou tão importante no mundo das artes que acabou inspirando vários romances, tal como Ofélia, de Liza Klein, que inspirou ainda a produção cinematográfica Ofélia. Nessa trama, Ofélia é a principal personagem e vê toda a vingança de Hamlet pelos seus olhos. Mas a personagem não morre, e sim acaba fingindo a própria morte para ter o seu filho longe e em paz. Na cena do rio, a semelhança com o quadro de Millet é notável. Os tons da roupa, a posição e as características da atriz fazem clara referência à obra de arte pré-rafaelita. Como manifestação de inquietude a partir da trajetória de Ofélia, eu produzi uma série com 4 fotografias digitais que representam os males que as Ofélias, as mulheres contemporâneas, sofrem. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha produção de fotografias digitais, que eu intitulei como Ofélias Contemporâneas. Na busca por igualdade, pela quebra de preconceitos, a série busca envolver Ofélia nos males atuais. A fotografia digital foi escolhida por ser uma das mais atuais manifestações artísticas e também pela sua facilidade e a sua dinâmica para alcançar grandes públicos. Espera-se, com esse estudo, que algumas participantes se identifiquem com as fotografias e que haja sensibilidade por parte de outros espectadores. A série Ofélias Contemporâneas foi feita a partir de fotografias digitais, com a modelo Liz Stort. Os tecidos buscaram trazer a ideia de água, de imersão, e cada ângulo foi pensado a fim de valorizar o objetivo pensado para cada pose e cada tema. Nesse contexto, a água ganha ares não de purificação, mas sim de imersão, como se os males das Ofélias contemporâneas estivessem sufocando-a, encobrindo-a, afogando-a. A primeira temática da série é Ofélia e a ditadura da beleza. Essa foto pretende discutir os padrões de beleza que são impostos às mulheres atuais, por meio da televisão, das redes sociais, revistas de moda e outras mídias. Nessa discussão, fica claro que muitas mulheres acabam adoecendo buscando tais padrões. Porém, pensa-se de que forma os vários tipos de corpos e os vários tipos de mulheres podem sim ter a sua beleza individual. Nesse sentido, busca-se fazer uma provocação para que se traga reflexões a respeito da indústria da cirurgia plástica, dos aplicativos de manipulação de imagem, entre outros assuntos. Ofélia e a cultura do estupro. Essa talvez seja a mais chocante de todas as imagens. A cultura do estupro e do abuso sexual
está muito enraizada dentro do patriarcado. Porém, as constantes conversas e destaques desse assunto têm feito com que mais mulheres denunciem seus agressores. Mesmo assim, o Brasil ainda é um dos países onde o estupro mais acontece. Ofélia e o feminicídio. As mudanças na lei que tornaram mais rígidas as punições para quem assassina mulheres fazem com que os números diminuam, mas não acabem. Mesmo com o apertar da rédea para agressores, muitas mulheres ainda morrem pelas mãos de seus companheiros, ex-companheiros e conhecidos. A última fotografia da série é intitulada Ofélia Contemporânea. Essa foto busca representar todas as mulheres que um dia foram Ofélias, que morreram pelas pressões sociais, pelas mãos de outras pessoas, e que se tornaram parte das largas estatísticas. Como considerações finais, pode-se dizer que Ofélia se tornou uma espécie de arquétipo feminino. Muitas mulheres se identificam com ela pela repressão patriarcal e pelo joguete que acontece com ela dentro da trama de Hamlet. Ofélia buscou na morte a sua libertação, assim como acontece com muitas mulheres na atualidade e no passado. Porém, ela existe para que hoje nós possamos refletir sobre a sua vida e morte, pensando no que nós podemos fazer para que esse fenômeno não mais aconteça, para que as mulheres possam de fato ser livres em suas escolhas, em suas profissões, em suas vidas de forma geral, em seus sentimentos, escolhas, ações. E espero que vocês tenham gostado desse trabalho e até a próxima. Fiquem agora com as referências.